Seja muito bem-vindo, 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Ótima quinta-feira a todos. Fique ligado com a gente, porque agora você acompanha notícias do Brasil e do mundo. O estado de Roraima concentra o maior número de incêndios desse mês de fevereiro. A estiagem agravada pelo fenômeno El Niño torna a situação mais preocupante. Roraima responde por quase 30% de todos os focos de calor do país até 28 de fevereiro. O fenômeno El Niño influencia na seca e nas altas temperaturas. O governo federal já reconheceu situação de emergência em 9 dos 15 municípios do estado. O fogo se espalhou pelo estado consumindo casas, animais e a vegetação. Segundo os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o cenário é da pior queimada já registrada no estado nos últimos 25 anos. Com pouco mais de 200 mil quilômetros quadrados de extensão, o estado é o menos populoso do país. Mas, desde o início do ano, mantém 30% de todos os focos de incêndio registrados no Brasil, de acordo com o INPE. São 2.600 pontos de queimada. Entre as 10 cidades mais afetadas pelo fogo, 5 estão em emergência pela estiagem. Os moradores estão vivendo em meio à fumaça. Na capital, Boa Vista, desde a última semana, as noites têm sido marcadas pelas nuvens de fumaça geradas pela soma de incêndios urbanos na zona rural e de municípios vizinhos, como o Cantá e o Bonfim, que deixa a qualidade do ar péssima. O ano começou com os incêndios já acima da média. Até janeiro, eram 604 pontos com foco em todo o estado. Em fevereiro, com o agravamento da seca e as altas temperaturas, o número mais do que dobrou e desenhou um cenário de caos. Até esta quarta-feira, o INPE registrava o recorde histórico de 2.000 pontos de incêndio no estado no mês de fevereiro. Roraima enfrenta o período seco desde outubro do ano passado e, segundo os meteorologistas, a estiagem deve se estender até abril no estado. E olha só, as chuvas no Acre podem ter movido um bairro brasileiro para o território da Bolívia. É isso mesmo. O bairro Leandro Barbosa, nos fundos da cidade de Brasileia, foi completamente alagado e teve sua rua de acesso inundada e destruída. Os rios da cidade de Brasileia já subiram mais de 15,5 metros, superando todas as maiores marcas históricas. No bairro de Leonardo Barbosa, a única rua de acesso também foi engolida pela água e as imagens da erosão indicam que o bairro pode ter ficado anexado ao território da Bolívia. A certeza só virá quando a água baixar, mas tudo indica que o cenário seja este. As 186 pessoas da comunidade indígena dos Jambinawa tiveram que deixar suas casas e foram acolhidas em um abrigo municipal. O local onde eles viviam é uma das fronteiras terrestres do Brasil com a Bolívia. São 16 abrigos da cidade para acolher ao todo 319 famílias. Outras 3.128 famílias tiveram que deixar suas casas e ir para outros locais, como casas de parentes. Há apenas 2 bairros com energia, depois de um desligamento preventivo para evitar choques e explosões. A concessionária decidiu desligar a rede quando a placa de energia ficou a menos de 50 centímetros do nível da água. Já isolada por via terrestre, a cidade teve 32 pontes destruídas pelas cheias. 6 comunidades estão completamente isoladas. Ao todo, 15 prédios públicos estão inundados. O presidente Lula se reúne logo mais com o presidente da Guiana, com quem deve discutir principalmente a disputa com a Venezuela pelo território de Essequibo. A expectativa é que o Brasil adote um papel moderador na tentativa de solucionar a crise entre os dois países. O impasse começou quando a Venezuela decidiu criar uma província no território e anunciar a concessão de licenças para extração de petróleo na região. Depois da reunião, Lula viaja para São Vicente e Granadinas, no Caribe, onde participa da cúpula de países sul-americanos e caribenhos. Olha só, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu as potências ocidentais sobre o risco real de uma guerra nuclear em caso de agravamento do conflito na Ucrânia.
As falas aconteceram durante o discurso à nação para definir prioridades no país, há apenas 2 semanas de eleições presidenciais, nas quais ele não vai enfrentar concorrência. Também temos armas, teriam que se dar conta que nós também temos armas capazes de alcançar objetivos no território. Tudo que eles inventam neste momento, com o que eles aterrorizam o mundo, tudo isso constitui uma ameaça real de um conflito em que sejam usadas armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. O líder russo parabenizou o avanço das tropas na frente ucraniana e alertou sobre trágicas consequências se países ocidentais enviassem soldados para Kiev. Putin compareceu diante do público em melhor posição do que no ano passado, quando tropas russas protagonizavam retiradas humilhantes no sul e no nordeste da Ucrânia, depois de uma tentativa falha de tomar Kiev. Mas desde então, a contraofensiva ucraniana fracassou e as forças se encontraram em defensiva, com escassez de munições e superadas por soldados russos mais numerosos e melhor equipados. Em meados de fevereiro, as forças de Moscou tomaram a cidade fortificada de Avdiivka, na frente oriental da guerra, e a ofensiva no setor continua. O crescimento do PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre de 2023 foi ligeiramente menor do que o esperado, sendo revisado para uma taxa anual de 3,2% em comparação aos 3,3% estimados inicialmente. Segundo o Departamento de Comércio, a atualização dos números refletiu principalmente uma revisão em baixa do investimento em inventários privados, acrescentando que isso foi parcialmente compensado pela revisão em alta dos gastos do governo e dos consumidores. O crescimento da maior economia do mundo em 2023 se manteve em 2,5%, acima do registrado no ano anterior. A economista Rubela Farok, da consultoria High Frequency Economics, avaliou que, mais do que os dados do quarto trimestre, a tendência de crescimento e inflação no futuro serão importantes. A analista acredita que o crescimento será moderado, mas vai permanecer positivo nos próximos trimestres. O presidente americano Joe Biden foi submetido a exames de rotina que comprovaram que o mandatário de 81 anos está apto para cumprir suas funções. Em ano de eleição, o check-up geral também funciona para afastar qualquer provocação em meio à disputa. A saúde de Biden, o presidente em exercício com mais idade da história dos Estados Unidos, se tornou uma questão chave nessas eleições. O esperado exame no Hospital Militar Walter Reed, nos arredores de Washington, foi realizado poucas semanas depois de um procurador especial descrever o chefe da Casa Branca em um relatório como um idoso com memória ruim. O médico do presidente disse que, se olharmos para este presidente, que também é o comandante em chefe, ele passa num teste cognitivo todos os dias à medida que passa de um tópico para outro, compreendendo o nível granular desses temas. Biden é acometido por uma série de problemas físicos menores, como rigidez ao caminhar devido ao desgaste de sua coluna vertebral, mas não houve mudanças significativas nisso em relação ao ano passado, segundo o informe. O próprio Biden, que deve ter uma possível revanche nas eleições contra Donald Trump, de 77 anos, brincou dizendo que a única preocupação era que os médicos achassem que ele parecesse jovem demais. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 1 da tarde, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia. Até mais.